Oi, turminha, tudo bem com vocês? Bora lá para uma semana cheia de atividades? Segundou! E hoje, claro, como toda segunda, nós iniciamos por língua portuguesa. O que será que vem hoje, hein, prof, com essa tela preta? Bugou? Será que a prof tá com sentimento de bugada hoje? Nananina, não. Bora lá então para as atividades. O que será que vem? Olha quem tá aqui, gente! Para trazer o nosso assunto de hoje, advérbio. Mas antes, vamos fazer a correção da aula passada, tipos de narrador. Então, vocês tinham ali, né, falando do narrador em primeira pessoa, né, que é aquele que, sendo um dos personagens, conta a história sob a sua perspectiva. E ele pode ser o não protagonista, tá? O personagem principal. Então, ali nós tínhamos duas histórias. O esconderijo secreto das coisas misteriosas e a rendeira borralheira. Qual história é narrada em primeira pessoa, gente? O esconderijo secreto das coisas misteriosas. Tá bom? Ele tá narrado ali, ó, em primeira pessoa, ó. Quando contei pro papai que eu tinha um esconderijo secreto das coisas misteriosas, ele morreu de rir, tá bom? Justifique sua resposta à questão anterior. A narradora personagem, que ela é narradora e personagem, é uma menina a qual tinha um esconderijo das coisas misteriosas. Narrador em terceira pessoa, nós vimos também que é aquele que conta a história como se ele estivesse observando, né? Ele não participa dos fatos. Ele pode assumir características diferentes, né? O que leva a duas classificações desse narrador em terceira pessoa: o observador e o onisciente. O observador é quem conta a história, sabe o que aconteceu, mas não sabe tudo sobre os personagens, né? Ele não conhece os pensamentos dos personagens. E o onisciente, além de conhecer tudo sobre a história, os fatos, ele conhece também o pensamento, né? Os pensamentos dos personagens, ou pelo menos de alguns deles, né? Então, ali nós tínhamos um trecho de Alice no País das Maravilhas, vocês tinham que responder as questões. Quem conta essa história é um dos personagens? Não, gente, não é um dos personagens. O narrador conhece os sentimentos e as emoções da personagem Alice? Sim, o narrador conhece. Qual é o tipo de narrador presente em Alice no País das Maravilhas? O narrador é em terceira pessoa, tá? Não é em primeira, em terceira pessoa e onisciente, tá? Porque ele conhece ali todos os fatos, inclusive os pensamentos de alguns personagens. Letra D, copie no caderno um trecho que fique evidente esse tipo de narrador. Gente, o último trecho, tá? Tantas coisas extraordinárias, ó. Aqui a prof colocou reticências, mas vocês deveriam ter escrito o trecho completo, tá? Ó, tantas coisas extraordinárias tinham acontecido ultimamente, vocês sabem que Alice começava a pensar que quase nada seria realmente impossível de acontecer, tá bom? O tipo de narrador é um elemento a que se deve estar atento quando se lê uma obra. Essa é uma escolha feita durante a criação de um texto narrativo, né? Quando você vai criar, você escolhe qual é o tipo de narrador. O que determina essa escolha? Depende da história, ou seja, o tipo de narrador precisa ser apropriado para a história que se quer contar. Treine o uso dos tipos de narrador realizando a atividade a seguir. Então, vocês tinham que reescrever o trecho de Alice no País das Maravilhas, aquele trecho do slide anterior, empregando um narrador em primeira pessoa. Então, está aqui, tá, gente? Eu vou ler também para que fique mais fácil de vocês perceberem a diferença. Como eu gostaria de sair desta sala escura e passear entre aqueles canteiros de flores esplendentes e aquelas fontes fresquinhas, mas não consigo sequer passar minha cabeça neste buraco. Penso também que, mesmo que minha cabeça passe pelo buraco, de nada vai adiantar sem meus ombros. Ah, como eu gostaria de poder encolher como uma luneta. Acho que seria possível se eu soubesse como começar. Tantas coisas extraordinárias aconteceram ultimamente que começo a pensar que nada seria realmente impossível de acontecer. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham percebido a diferença aí, tá bom? Houve muita diferença em razão da mudança do tipo de narrador? O que vocês acham? Houve muita diferença? Ó, como ela queria sair daquela sala escura, né? Aqui é um narrador em terceira pessoa, né?
E aqui, ó, como eu gostaria de sair daquela sala, né? Então, o narrador em primeira pessoa, ela é a narradora personagem, tá bom? Depois nós tínhamos exercícios de ortografia junto ou separado, né? Então, vocês tinham que completar o trecho com as palavras que o professor ia ditar, né? Eu falei as palavras, as duas palavras, né? De repente, né? Se vocês escreveriam junto ou separado. Então, nas duas formas ali, nos dois espaços, é escrito da mesma forma, de repente, separado, tá? A toca do coelho, no começo, alongava-se como um túnel, mas, de repente, abria-se como um poço. Tão de repente que Alice não teve um segundo sequer para pensar em parar, antes de se ver caindo no que parecia ser um buraco muito fundo. Aqui a prof não colocou X, né? Se você acertou a grafia dessas palavras, porque aí é pessoal, né? Vocês acertaram ou não? Quem acertou vai marcar sim. Quem não acertou vai fazer a correção, mas vai marcar que não acertou, tá bom? Na fala, é comum que não identifiquemos uma pausa entre uma palavra e outra, ou seja, elas são pronunciadas de forma contínua, não ficando claro para o ouvinte, muitas vezes, o final de uma palavra e o início de outra. No entanto, na escrita, essa separação precisa ficar evidente, né, gente? Então, assim, ó, de repente, então, na fala, a gente não consegue por vezes, identificar essa pausa, mas na escrita ela precisa ficar evidente, tá bom? Senão é um erro de grafia, né? De ortografia. Número 2, complete as frases com as palavras que o professor vai ditar. Então, eu falei lá para vocês, né? Ó, gosto de Alice no País das Maravilhas, por isso vou pegar o livro emprestado da biblioteca. Seu livro deve estar embaixo, junto, tá, gente? Ó, por isso separado, embaixo, junto. Ou em cima, separado, de sua cama. O que separado você vai fazer depois das aulas? Se você chamasse, tudo junto, o professor, ele explicaria novamente a matéria. Chama-se, tá? Ó, separado, tá? Com hífen aqui, ó. De narrador, aquele que conta a história. Agente separado, porque agente junto é agente secreto. Estilo 007, né? A gente gosta de ouvir contação de histórias, tá bom? Agora, gente, a gente vai falar sobre advérbios e locuções adverbiais. Nós já vimos um pouquinho aí, né, sobre isso. Vamos rever e fazer os exercícios propostos, tá? Então, advérbios e locuções adverbiais são palavras ou expressões, no caso das locuções adverbiais, né, que modificam o verbo, o adjetivo ou outro advérbio indicando algum tipo de circunstância. Pode ser de tempo, de modo, de intensidade, de afirmação ou negação. Então, aqui a prof colocou alguns exemplos, tá? Da história mesmo da Alice no País das Maravilhas, ó. De tempo, quando, né? A rainha chegará amanhã, né? Um advérbio de tempo. Lugar é onde, né? A rainha chegará aqui, tá? É de lugar. Modo, como? A rainha chegará rapidamente. Então, rapidamente é um advérbio de modo. Negação, a rainha não chegará. Afirmação, a rainha realmente chegou. Estou afirmando. Dúvida, talvez a rainha chegue. Intensidade, ela é muito severa, tá? Então, as palavrinhas que estão ali em cor-de-rosa são as palavrinhas aí que expressam advérbio de tempo, lugar, modo, negação, afirmação, dúvida e intensidade, tá bom? Falando um pouquinho de locução adverbial também, ó, é uma expressão, como a prof falou ali, portanto tem mais de uma palavra que tem o valor de advérbio, né? Então, olha lá, a rainha chegou de repente. De repente. São duas palavras que formam uma expressão, tá? É uma locução adverbial. Algumas locuções adverbiais, olha lá embaixo, ó, um exemplo. Exemplos. Com educação, às vezes, por acaso, à esquerda, à entrada, decor, em cima, à noite e à tarde, tá bom? Agora vamos focar aqui nos exercícios, ó. Releia esse trecho e observe a palavra em destaque na página 35. Tantas coisas extraordinárias tinham acontecido ultimamente, que é a palavra em destaque, vocês sabem que Alice começava a pensar que quase nada seria realmente impossível de acontecer. Então, a palavra em destaque, ultimamente. Letra A, qual é o sentido da palavra ultimamente?
né? Vocês vão ver ali qual é o sentido dentro do texto e marcar X aí na questão correta. Letra B, essa palavra se refere mais diretamente à locução verbal, né? Que tinham acontecido, ao substantivo coisas ou ao adjetivo extraordinárias. O que vocês acham? Essa palavra se refere mais diretamente a quê? Ultimamente, né? É mais, tá falando, se referindo mais, de forma mais direta ao quê? A tinham acontecido, ultimamente tinham acontecido. Ao substantivo, coisas ali, coisas, né? Ultimamente, coisas tinham acontecido. O ao adjetivo, extraordinárias, né? Ultimamente. Letra C. A palavra ultimamente indica uma circunstância do quê? A gente acabou de ver no slide anterior, né? Nos slides anteriores. Tempo, modo ou lugar? É advérbio de tempo, de modo ou de lugar? Tá facinho, né? Letra D. No trecho lido, a palavra realmente modifica que palavra? Então, essa palavra aqui, ó, realmente, ela tá modificando qual palavra? Letra E. Essa palavra reforça ou suaviza o sentido dessa palavra, né? Você vai ver aqui primeiro qual é a palavra, né, que realmente está modificando e vai colocar aqui se essa palavra está reforçando ou suavizando o sentido dela, tá bom? Continuando, gente, número 2, releia outro trecho e compare-o com a reescrita. Então, o trecho original, ó, presa ao gargalo, havia uma etiqueta de papel com as seguintes palavras: beba-me, lindamente impressas em letras grandes. O trecho reescrito, ó, presa ao gargalo, havia uma etiqueta de papel com as seguintes palavras: beba-me, impressas em letras grandes. Que palavra foi retirada do texto original? Tá facinho, né? Só com a leitura da prof já deu para perceber qual a palavra que foi tirada, né? Mas vocês podem reler, né? Várias vezes, quantas forem necessárias. Letra B. A retirada desse advérbio modificou o sentido do texto original? Explique sua resposta. Retirar esse advérbio do trecho modificou o sentido do texto? Sim ou não? E por quê? No trecho a seguir, circule o advérbio que modifica o adjetivo e indica a intensidade. Ó. No entanto, naquela garrafa não estava marcado veneno, e assim Alice aventurou-se a dar um gole. Como achou muito gostoso, tinha de fato um sabor misto de torta de cereja, pudim de leite, abacaxi, peru assado, caramelo, puxa-puxa e torradas quentes com manteiga. Em pouco tempo já tinha bebido tudo. Número 4. Em cada frase, circule o advérbio e identifique a circunstância que ele expressa. Então, aqui, gente, ó, na número 3, vocês vão circular o advérbio que está modificando o adjetivo e que está indicando intensidade. Prestem bem atenção. Se precisar, retorna aí nos slides anteriores, tá? E aqui, ó, em cada frase, vocês vão circular o advérbio e identificar a circunstância, né? É de modo, é de tempo, é do quê, tá? Em cada uma das frases. Então, são duas ações aqui. Circular o advérbio e identificar que tipo de advérbio ele é. Tá bom? E é isso, turminha. Muito tranquilex, né? Lembrando que nós não temos aula de literatura hoje, né? Somente na sexta-feira. Hoje nós temos aulão de revisão ao vivo da disciplina de matemática. E é isso, tá bom? Espero vocês. Vocês têm aula de inglês também, né? De inglês. Então, espero vocês para nosso aulão de revisão. Muito importante a participação de todos, tá bom? Então, estou esperando todos os meus aluninhos, tá? Quando eu falo todos, eu tenho que pegar minha folhinha aqui para falar. Alberto, Alice, Ana Beatriz, Júlia Noêmia, Maísa, Mariana, Matheus Jean, Matheus Silva, Melissa, Miguel, Natália, Paola e Iago. Quero todos vocês junto comigo nessa aulão de revisão, tá bom? Lembrando que nós teremos 3 aulões, tá? Então, é muito importante, estou aguardando as dúvidas de vocês em relação à porcentagem e divisão com números decimais, tá bom? Então, até daqui a pouco. Beijo, beijo, fiquem com Deus e tchau!